aqui é o Marcelo Zarski e eu queria ter conhecido aquele carinha da encruzilhada. Então, eu sou Anderson Rosa, Frater Goya, e eu sou o cara que eles mandam para cobrar o contrato. E a gente está com uma convidada especial aqui hoje, que é a Marcela. Eu sou Marcela Campos, guitarrista, mineira de BH. Prazer estar aqui com vocês. Legal. A gente vai bater um papo então com a Marcela. Como ela já falou, ela é guitarrista e no decorrer do programa a gente vai estar conhecendo mais dela, das experiências e bater um papo bem legal aí, depois da vinhetinha. Para começar um papo aí, né? Como eu falei, é um negócio bem informal, né? Eu não conhecia você, né? Eu fui apresentado por causa do Goya ali. Depois eu dei uma stalkeadinha ali no seu Instagram, vi que você toca blues e outras. Acho que o teu foco é blues mesmo, né? Assim, tipo, né? Nessa área. Legal pra caramba. Conta um pouquinho aí, tipo, como é que você tá em Nova York, né? Como é que você foi parar aí? Como que foi aí? Conta aí tua experiência aí, tua história. Claro. Bom, então, eu sou de BH, eu vim para os Estados Unidos para estudar música. A primeira vez que eu vim foi para Los Angeles, na verdade. Eu fui para uma escola de música e estudei, me formei e acabei ficando por lá por mais alguns anos. Toquei bastante com vários grupos e depois voltei bem pouquinho para o Brasil e acabei indo para o México por 2 anos e de lá foi que eu vim parar em Nova York. Então foi um pouco assim, um pouco em cada lado, mas aqui em Nova York eu tô há 2 anos e meio e enfim, curto muito aqui, adoro a cena musical daqui e é um lugar que eu amo de verdade. E como é que você foi direto você não foi direto para Nova York, né? Você falou, você foi estudar música, você foi estudar música onde, Marcelo? Los Angeles. No GIT? Não foi. Chamava LAMA, né? Los Angeles Music Academy. Hoje chama Los Angeles, LACM, que é o Los Angeles College of Music. Legal. Pô, deve ter pegado a galera da pesada lá. Foi uma experiência incrível. E como é que você começou no instrumento? A guitarra é o teu primeiro instrumento? Como é que foi isso? Então, eu comecei pela guitarra mesmo. Foi assim, quando eu tinha uns 16 anos, eu escutei pela primeira vez assim, os clássicos do Aerosmith, né? Crazy, Crying, Holding My Soul, e aquilo foi assim, um choque pra mim. Quando eu escutei, eu falei, nossa, isso é a coisa mais louca do mundo. Eu nunca tinha visto, escutado nada assim. E tinha aqueles, né, videoclipes da MTV, super épicos. E eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. Né, eu escutei aqueles solos, os riffs do Joe Perry. Falei, nossa, isso é a coisa mais sensacional que eu já vi e eu quero. Então convenci minha mãe a me dar uma guitarra e convenci a me colocar nas aulas. E comecei a estudar com o Roger Franco, que é um guitarrista brasileiro que pra mim é um espetáculo, um dos melhores guitarristas do Brasil, excelente guitarrista e uma pessoa maravilhosa também, que me ajudou muito no princípio, assim, teve uma super paciência, que eu não sabia nada. E foi aí que começou, e desde que eu comecei, não parei mais, né? Apaixonei pelo instrumento, continuei me dedicando, enfim, nunca mais parei. E já nesse momento você já tinha essa ideia de eu vou trabalhar com isso, a música vai ser minha vida, ou isso veio depois? Não, veio depois. No começo eu só queria aprender, eu só achava assim, muito legal, estava encantada, fascinada com o instrumento. E aí acabou que, né, naturalmente foi desenvolvendo e eu sempre falava que eu queria fazer medicina. Minha mãe é médica e eu tinha na mente, não, vou fazer medicina. Então, quando chegou na época do vestibular, eu já estava assim, né, mergulhada na música. Eu falei, não, eu quero fazer isso, é isso que eu quero continuar. E, né, quando eu dei as boas notícias para minha mãe, claro que não foi muito bem-vinda. Caraca, medicina você queria ver.
Foi um choque, né? Aham. De medicina para Pra guitarra, guitarra, né? tudo que eu fiz errado. E, Hum. enfim, então foi um pouco de projeto para conseguir, né, convencer até que ela conseguiu aceitar a ideia. Então eu acabei estudando outra carreira, fazendo outra faculdade, porque na época ela falou, de jeito nenhum, você pode continuar aí com o seu hobby, mas você não vai fazer isso. Então eu estudei, terminei a faculdade de 4 anos, e quando eu terminei, falei, isso foi legal, aprendi muito, tem muitas coisas que eu vou usar para minha vida aqui, mas eu ainda sinto aquela necessidade de fazer a faculdade de música, porque isso é o que eu quero fazer. E aí conversei com ela falou, não, tudo bem, isso, né, dá pra ver que não é uma fase, que isso não vai passar, então vai, estuda sua guitarra, enfim. Hoje você está com quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? Você está aí com os seus 26, 27? Isso, perfeito, é isso mesmo. Aí você trabalha diretamente só com música. Agora, provavelmente, você não deve estar tocando no momento, assim, muito, porque, né, infelizmente, né, a gente está da mesma forma aqui, assim. Mas, assim, o teu trabalho é diretamente com música. Você toca sempre, compõe, tenta as coisas. Você dá aula também? Como que é? Bastante aula também. Sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula. Legal. Então, eu também dou muita aula particular, dou aula numa escola, acho que no Brasil também tem, né? O School of Rock, a franquia. Acho que tem. Tem. Dou aula no School of Rock aqui, que eu também adoro. Acho o máximo ver, né, o grupo de crianças, assim, de 8, 9 anos, com a banda, assim, tocando, assim, arrebentando. Eu acho, nossa, sensacional. E dou muitas aulas particulares também, né? Agora, com isso, praticamente tudo tem sido, né, online, mas aos poucos. Essa semana eu já voltei para a escola, a gente já retomou a escola, já abriu, a gente já começou a fazer aulas presenciais, então aos poucos a gente vai sentindo um pouco de normalidade aqui. E me diz uma coisa, você, enquanto esteve no Brasil, você chegou a trabalhar também com música, fora a aula? Você chegou a desenvolver um trabalho como artista? Ou foi só quando você foi para fora do Brasil? Foi mais quando eu fui para fora, assim. Quando eu estava no Brasil, eu estava dando essas aulas e eu estava fazendo essa outra faculdade, então estava assim, né, não tinha tanto tempo. Cheguei a tocar muito em igreja também, que me deu um pouco de experiência, mas não desenvolvi tanto o meu trabalho solo e as bandas como eu tive aqui. Foi mais depois que eu vim para cá mesmo. Ô Marcela, foi sempre no blues que você, tipo assim, entrou na guitarra? Foi a guitarra blues que te atraiu, assim? Eu vi no teu Instagram, você sempre tá tocando blues. É sempre no blues lá, então é rock and roll, mas blues é meio que a coisa que, né? Como que é essa história aí? Hoje em dia, eu sou fascinada com blues, é tudo que eu toco, assim, mas a verdade é que o blues é muito recente pra mim. Quando eu comecei, eu só tocava rock, eu era louca com rock, tudo de shred, anos 80, assim, era tudo que eu tocava. Mas depois que eu fui pra escola de música, porque também era tudo que eu conhecia, tudo que eu escutava de música, né? Depois que eu fui pra escola, a gente, né, teve que tocar jazz, fusion, funk, blues. Então isso ampliou muito, assim, né, o horizonte pra mim. E eu, de uma forma direta ou indireta, eu sempre flertei com blues, porque todas as bandas que eu gostava, eu escutava, né, Aerosmith, Led Zeppelin, Whitesnake, eles super influenciados por blues. Então sempre teve ali, mas eu nunca fui, né, completamente. Foi só de 2 anos pra cá que tudo meio que, né, que combinou, e eu falei, não, o blues tá presente em tudo que eu faço, acho que, né, chegou a hora de eu mergulhar mesmo, porque quero, e é onde eu tô hoje. Eu li uma entrevista sua, acho que na Guitar Load, uma coisa assim, se não me engano, que você comenta que quando você foi no México, o pessoal tinha os campeonatos de shred e tal, e que daí você melhorou a tua velocidade e tudo. Como é que foi essa estadia no México? Foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito legal também no México, que o meu namorado é mexicano e ele precisava resolver algumas coisas no México. Foi logo depois que a gente saiu de Los Angeles, aí
fui passar um tempo com ele lá. E assim, né, sempre que você chega num lugar novo, você começa praticamente tudo do zero, né? Ninguém te conhece, nunca ouviu falar do seu trabalho. Então você começa a conhecer a cena, conhecer os guitarristas, onde que são os lugares que eles tocam e tudo mais. Opa, O travou. mais forte que era de guitarra shred mesmo, assim. Era tudo de velocidade, e eles faziam muitos eventos, assim, né, que eram 4, 5 guitarristas que iam tocar naquele evento, e aí eles começaram a me convidar para esses eventos. E quando eu percebi, né, que era isso que eles queriam mais, eu comecei a me dedicar mais, assim, que querendo ou não era algo que eu já tinha tocado antes, que eu gostava, né, que só tinha que dar uma desenferrujada ali. E com isso eu trabalhei muito, né, na minha velocidade, porque era praticamente tudo que a gente tocava. E eram os eventos muito bacanas que a gente fazia, viajamos em algumas cidades. E acabou que o último evento que eu toquei foi no teatro com o Guthrie Govan, que foi, assim, uma experiência muito massa. Então, foi assim, fechou com chave de ouro o meu tempo lá. Foi um tempo muito bacana. Eu sempre quis aprender espanhol, mas, né, tinha na escola aquele, né, que você fala que aprendeu, mas não é espanhol muito mentiroso. Então foi ótimo para aprender a língua, para conhecer a cultura, assim, as pessoas lá super carinhosas, a recepção foi, assim, muito massa, muito bacana. E, enfim, foi uma experiência curta, mas que, não, foi muito, muito, muito bacana para mim. Nossa. E foram 2 anos lá? 2 anos, é. Ô Marcela, aí em Nova York, por exemplo, você está há mais ou menos 2 anos, né? Você falou. Era isso. Aham. Então, você foi aí, tipo assim, hoje Nova York é meio que um centro, né? Tipo São Paulo, assim, né? Onde rola tudo, né? Você foi meio que procurando isso mesmo ou foi outras coisas que te levaram, assim? Por isso, porque quando eu estudei, né, a escola de música era em Los Angeles, então, de certa forma, eu explorei bastante aquela cena de Los Angeles. E a outra cidade, né, que tinha uma cena muito forte de música era Nova York, e é outra cidade que eu sempre gostei, assim, tem uns primos que moram por aqui, eu sempre vinha visitar. Então, como eu queria voltar, eu falei, eu acho que vai ser muito massa explorar a cena de lá. E é uma cena, assim, né? Bom, considerando tempos, né? Agora tá tudo meio... A gente sabe, né, que tá tudo diferente. Enfim, é uma cena muito forte, assim. Aqui em Nova York, de segunda a segunda, você pode ir, você vai assistir um show, mas assim, um show, sabe? Assim, músicos, assim, super prós, que estão de turnê o tempo todo, que moram aqui. E de qualquer estilo, assim, de jazz, de blues, de rock, assim. A cena mais forte daqui é de jazz, mas também tem guitarristas, assim, muito, né, guitarristas maravilhosos de blues também. Então, por isso, foi algo muito massa. E também, os lugares, assim, que a gente toca, por exemplo, tem um guitarrista que eu curto muito, que chama Oz Noy. Eu não sei se vocês conhecem, é um guitarrista de Israel, que é, assim, um super guitarrista. E ele mora aqui, ele tem residência, agora ele não tem mais, né? Ele terminou tem pouco tempo, mas ele tocou por muitos anos a residência toda semana no Bitter End, que é uma casa de show muito massa, e é um lugar que eu também estava tocando. Então esse tipo de experiência é muito massa, assim, você fala, pô, eu estou tocando no mesmo palco que esse cara que eu sempre admirei toca toda semana. Massa. De conhecer, de conversar, que no Brasil, muitas vezes, quando eu ia no show desse tipo de guitarrista, era assim, para sentar no fundo do lugar e ver eles de longe, sabe? E aqui os lugares são menores, então a gente tem essa experiência, assim, mais bacana de poder conversar, conhecer e que se integrar mesmo à cena do lugar, sabe? Legal. E me diz uma coisa, eu quero saber um pouco da tua história da tua amizade com Scott Henderson, mas também queria que você falasse um pouco da tua banda de meninas tocando Led Zeppelin, fazendo a Femme Zeppelin. Comenta um pouquinho disso pra gente. Claro. Vamos começar com a Femme Zeppelin, então. Femme Zeppelin é uma banda, né, de mulheres só de cover de Led Zeppelin, que eu toquei em Los Angeles por um período, e até hoje, pra mim, foi, assim, a gig mais divertida que eu já tive, assim.
Eu não acreditava que eu estava sendo paga para tocar aquilo. Porque, né, assim, as músicas são incríveis, incríveis. E tocar aquilo a noite toda era assim, demais. Opa, só um pouquinho, Eu achei que meu microfone estava fechado e passou uma... Não tô te ouvindo, tá no mudo. Eu achei que meu microfone estava fechado e passou um bombeiro aqui. Você vai ter que repetir um pouquinho, Não, tudo bem. Então, o Femme Zeppelin é uma banda só de mulheres, né? Que a gente só tocava covers do Led Zeppelin. E era uma experiência muito legal, assim. Eu amava tocar com essas meninas. E pra mim foi uma super, super coincidência que a baixista também era mineira de Belo Horizonte, a Fernanda Starling, que eu assim, não acreditava, esse mundo é muito, muito, muito pequeno mesmo. Que eu fui acabar numa banda em Los Angeles com outra menina de Belo Horizonte. Então, assim, e isso também fazia parte, né, da experiência ser mais bacana ainda, de ter alguém da minha cidade tocando. De Los Angeles, no House of Blues, antes deles fecharem, né? Que foi tão triste, né? Que fecharam. Enfim, foi uma experiência muito bacana, que eu amei demais, que pra mim foi só uma pena que foi bem no finalzinho, quando eu já tava, assim, na época que eu tive que sair de Los Angeles, que foi na época que, né, tava terminando meu visto, e eu tive que ir pra poder, né, fazer a renovação e tudo mais. Mas foi muito massa, e ter que aprender aquele repertório todo foi, assim... Um super treino pra mim musicalmente, sabe? Porque foi um período, assim, foram uns 10, 15 dias que elas me deram umas listas, assim, de quase 40 músicas. Ok, então preciso que você aprenda. E a gente quer todos os solos, a gente quer tudo que o Jimmy Page estava fazendo. Não importa se ele gravou no estúdio, né, com não sei quantas guitarras, a gente quer que você faça o máximo que você puder com uma guitarra só. Ok. Então, me ajudou muito a desenvolver também, né? Foi uma experiência. E me diz uma coisa, você citou aí a questão de Nova York, a música ser toda sempre de segunda a segunda, e pelo que você deu a entender, a qualidade do pessoal sempre é lá em cima, né? No que você vê aí. Isso é muito diferente no Brasil. Da ideia, assim, no Brasil você acha que o pessoal se contenta com uma qualidade menor quando vai apresentar num bar ou numa coisa assim, e de repente falta esse degrau? Não necessariamente, assim, não sei se eu expliquei bem. O que eu quis dizer é que aqui tem vários músicos de um nível muito, muito alto, mas ao mesmo tempo eles dão espaço para quem está começando também. Então, assim, no mesmo dia você vai ver o show de um cara que acabou de chegar da turnê pela Europa, que é um guitarrista de jazz famosíssimo, e também vai ter um show de uma cantora que acabou de começar, né, que acabou de sair da escola de música, está fazendo os primeiros shows dela. Então, de forma nenhuma eu estou dizendo que o nível do Brasil não é suficiente. Estou dizendo que aqui tem uma concentração muito grande, né, de artes, o que eu acho que é no mesmo... de certa forma, no mesmo nível de São Paulo, né, que é, né, a cidade que está mais aglomerada das artes. Então, aqui a gente tem um pouco disso tudo. Mas, de forma nenhuma, eu quis dizer que o nível do Brasil não está tão suficiente. Até porque eu não posso nem dizer, porque tem 8 anos que eu não moro no Brasil. Então, eu não tenho como eu julgar. Comparar, né? E como é que você vê assim? Você acha que aí o pessoal dá mais oportunidade, então, para quem está começando, essa coisa de dividir o palco com profissionais melhores, de repente diz, eu quero mostrar meu material aqui. Beleza, você é bem-vindo. Né? Você percebe isso aí? É claro que assim, né, que você sempre tem que conquistar o seu espaço aos poucos, né? Que a princípio, né, igual eles sempre, a maioria dos lugares que já são, né, um pouco maiores, eles vão te perguntar, quantas pessoas você acha que você consegue trazer, né? Enfim, deixa eu ver suas redes sociais, deixa eu ver, né, que tipo de público que você consegue trazer. Mas pelo fato de ter, né, música todos os dias, de segunda a segunda, e vários clubes, de uma forma ou de outra, eles precisam preencher isso, porque eles fazem muito de sets, né, de shows de 1 hora. Então, às vezes,
né? Por exemplo, nesse lugar que eu estava falando, Bitter End, a música ao vivo começa por volta de 6, 7 horas da noite e vai até 2 horas da manhã. Então, eles acomodam várias bandas, né, nesse período, e de segunda a segunda. Então, isso torna mais fácil. Se você insistir o suficiente, se você for conhecer as pessoas, você também tem que fazer a sua parte, né? E conhecer a cena, conversar, e aos poucos ir conquistando seu espaço, ser visto mais, e, né? Enfim, fazer toda essa outra parte, não é só querer chegar, eu quero tocar, falar, não, sim, não é só isso. E isso acaba também motivando quem está começando a melhorar, né? Eu tenho que apresentar uma coisa boa para poder ser aceito. Claro, e é muito inspirador, porque aí você fala, eu sou o terceiro a tocar, aí você vai ver os 2 antes de você arrebentando, destruindo, você fala, nossa, o nível é tão bom que eu tenho que continuar melhorando, eu tenho que continuar estudando sempre, sabe? Você falou, Marcela, não sei se você chegou a falar do Scott, né, que o Anderson perguntou. Eu fiquei curioso agora. Você teve aula com ele? Como que é? Então, vamos falar do Scott. Guitarrista, pra mim, um dos guitarristas mais geniais que existe, também um amigo super, super querido. Então, o Scott, ele é muito legal que ele fez parte de praticamente tudo, assim, da minha trajetória de música. Quando eu fui no Souza Lima, como eu estava comentando, né, que eu arrastei minha mãe para conhecer a escola e tentar, o Scott estava tocando, coincidi no mesmo dia, eu falei, já que a gente vai, eu quero ver ele tocando, nunca tinha visto ele tocando ao vivo. E eu lembro, eu estava no auditório do Souza Lima, subindo numa cadeira lá no fundo, tentando ver ele, falando, oh, meu Deus, nossa, nem acredito, Scott Anderson. E fui, esperei, tirei uma foto, enfim. Sempre fui muito fã dele, e sempre que eu podia, né, stalkeava ele onde ia. E quando eu fui estudar em Los Angeles, né, que me falaram, ele toca o tempo todo aqui, né, tem um clube que chama Baked Potato. Eu falei, não acredito, nossa, então vamos. E toda vez que ele tocava eu ia, né, e no final eu tentava conversar um pouquinho, né, enfim. E logo quando eu estava quase formando, o André Martins, não sei se vocês conhecem, do guitarra. Cortou. Muito querido também, ele me pediu, falou que ele queria fazer uma entrevista com alguns músicos que estavam, né, em Los Angeles, se eu animava a fazer. Eu falei, claro, animo sim. Quem que você quer que eu entreviste? Ele falou, Scott Anderson. Eu falei, uau, ok. Não sei se ele vai querer, mas, assim, eu super topo. Uhum. E aí entrei em contato com o Scott, mandei um e-mail e ele foi, nossa, super, super aberto, claro, vamos fazer e tudo mais. E a entrevista correu tão bem, foi tão natural, que a gente acabou ficando amigo depois disso. Que legal. Então, como a gente morava super perto, a gente se encontrava direto para tomar um café, conversar. E na época eu estava gravando o meu disco. E eu sempre comentava, nossa, nem acredito que eu conheço o Scott Anderson, que a gente está tomando café junto. E seria um sonho para mim ele tocar no meu disco. E ele falou, você está encontrando o cara o tempo todo, pede, né? O não você já tem. E eu conversei com ele e ele foi, assim, um amor super, claro, me manda, vamos fazer sim, um prazer, tudo mais. E aí, quando ele me mandou o solo, ele falou, não sei se ficou bom, não sei se você vai curtir, qualquer coisa me fala que eu gravo outro. E quando eu escutei, eu quase caí pra trás, eu falei, meu Deus, isso é perfeição, como ser melhor que isso? Como o Scott Henderson fala isso, né, com a humildade do cara, né, meu, porra. Ele foi sério, ele falou, né, se você não gostar, pode falar, não sei se é meu melhor solo, não, mas enfim. Caraca. Nunca na minha vida eu conseguiria tocar nada nem perto. Demais. Essa entrevista é uma que está no YouTube, que parece que vocês estão é uma loja de sofá, o que é? Não, isso era a escola de música tinha acabado de comprar um prédio novo. E eles fizeram um auditório, e eu não sei porquê, em vez de colocar cadeira, eles colocaram um mundo de sofás. Parece uma loja. Eu vi e me fala, nossa, mas onde que vocês estavam? Por que tem tanto sofá? Mas era o prédio novo da escola de música que eu estudei. E foi essa entrevista que tá no YouTube mesmo. Então, assim, foi assim que surgiu, e até hoje, assim, né, quando coincidia de eu estar no Brasil e ele ia tocar, ele mandava uma mensagem, oi, vou tocar em tal lugar, já te coloquei na lista, quero te ver lá. E aqui legal. Em Nova York também, mesma coisa, fala, não, vem, vamos pra gente conversar, vamos ver se a gente sai junto, enfim. E a gente criou essa amizade, assim, que pra mim é algo, assim, muito bacana, que é alguém que eu sempre admirei, sempre escutei muito,
E não, toda vez que eu vejo ele tocar é assim, uma experiência mesmo, porque, nossa, eu acho que eu nunca vi ninguém tocando ao vivo igual ele, assim, é um nível de maestria, assim, que é incomparável mesmo. Ele é demais, né? Nossa. E você... E conhecer, né, a umidade, o tanto que ele é aberto, assim, isso deixa a gente ainda mais feliz, né? Fala, nossa, como é bom conhecer alguém que a gente... né? E me diz uma coisa, você sente ele assim mais ou menos que nem o Stevie Ray Vaughan e o Albert King, assim, aquela coisa que é uma amizade e também uma relação meio que professor-aluno, tipo, nossa, eu aprendo muito, essa amizade é muito gratificante para mim? Pô, demais, demais. O Scott me influenciou demais na minha forma de tocar. Ele me deu uma aula uma vez que, assim, que fez toda a diferença do mundo, assim, que me ajudou. E ele é tão bacana que eu comentei com ele, né? Nessa época da entrevista, eu falei, eu queria tanto ser sua aluna, porque quando eu fui para a escola, só depois que eu vi que ele dava aula na outra escola, né? Que era no DIT. Falei, nossa, eu arrependi. O único motivo que eu arrependi é que eu queria ter estudado com você. Você não dá aula particular, não? Ele falou, eu não dou, não, mas para você eu dou. Aí, já que ele falou isso, eu fiquei, e aquela aula, né? Ele falou, não, quer saber? Vem aqui em casa que eu te ensino. Pô, me mostrou o estúdio dele, me mostrou as guitarras, me explicou, e aquela, né, quando você aprende de alguém que você admira, acho que, né, assim, a informação entra de uma forma diferente. Então, assim, me ajudou muito, aprendi muito, e eu tô sempre, né, escutando a música dele, pedindo conselho, não, quando você gravou, como que você fez isso? Enfim, eu acredito que sim, tem essa experiência, assim, como de mentor mesmo, né, eu sempre aprendi muito com ele, assim, não só conversando, mas como escutando e vendo ele tocar. Só a vivência, né, também, dessas experiências de vivência com ele já é um aprendizado, com todo mundo aí, né, também. Sem dúvida. Isso faz toda a diferença. Quando tem festival, aqui, a gente mora numa cidade relativamente pequena aqui do Paraná, né, mas tem um festival de música bem legal que rolava, né? Aqui, assim, né, todos os anos, né, aí ano passado mesmo veio o Cuca Teixeira, baterista, da aula, o Djalma Lima, da guitarra, deu aula no Souza Lima, essa galera assim. E, pô, como a cidade é pequena, então a gente sai junto, toma uma cerveja junto, sabe? Conversa, então tá sempre em contato. A gente até gravou podcast com o Djalma, com o Michel Leme também. E assim, essa experiência é mais que uma aula, né? Vamos dizer assim, sabe? Você bate-papo ali, você conversar e saber de coisas assim. Porque esses caras fluem em música, né? Assim, é muito, muito legal, né? Imagina, pô, você sair e tomar um café com o Scott Henderson, cara. Eu já, tipo, não sabia eu não ia saber o que falar pra ele, eu acho. Não, é o tipo de coisa assim, que se eu falasse com ela de 15 anos, né, que tava tentando, a primeira guitarra, tentando falar, um dia você vai ser amiga do Scott, sair, tomar café, gravar no seu disco, falar, não. Eu seria a mesma coisa que eu encontrasse, eu gosto muito do Kurt Rosenwinkel, sabe? Acho que travou, Marcelo. Aí. Vai lá. Eu falei que eu gosto muito do Kurt Rosenwinkel, né? Eu falei, mas seria a mesma coisa de eu encontrar o Kurt Rosenwinkel pra falar, bora aí tomar um café, trocar uma ideia. Eu falo, pô, o cara, né? Demais, né? E essa galera é super humilde, né? Assim, imagina, assim. Então, e é muito bom, assim, quando você conhece, legal. Estão abertos e, né, assim, só te faz admirar mais ainda, né? Como pessoa. Que bacana. Nesse momento assim que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento de pandemia mundial, bem complexo assim. Um setor muito atingido foi o setor artístico, né? Porque a gente, principalmente para quem vive tocando, né? Seja em qualquer área, qualquer estilo assim. Lógico, para quem dá aula tem umas fugas ali assim, né? Mas como que está sendo assim no sentido de, eu sei que você falou que tá dando as aulas ainda, já voltou na escola, tudo, mas no sentido de produção, assim, de tocar, tipo, provavelmente você toca sempre, você está produzindo sempre, criando, você tem teu disco, tudo, provavelmente tem mais composições surgindo aí, né, que acho que não para, né?
Mas como que tá sendo nesse período? Você tá levando esse período mais... Você tá em casa sempre? Como que é? Tá levando mais como para você criar, para produzir? Como que tá sendo, assim, né? Então, isso afetou, assim, eu acho que afetou todo mundo, mas, assim, pro mercado artístico, principalmente, né, de performance, nossa, foi, assim, uma pancada, né? Desde março, tá tudo fechado. Eu acho que meu último show foi dia 3 de março. Já tá, assim, quase no final de julho, né? E a gente já tá aqui em Nova York, a gente já tá na fase 4, então praticamente tudo já tá aberto, só os restaurantes ainda não podem, né, comer dentro, eles estão colocando as mesas do lado de fora. Mas, assim, bares e casas de show não tem nem previsão, a gente não tem nem ideia de quando vai voltar. E também a gente não sabe como vai ser quando voltar, né? A gente não sabe como que vai ser o novo normal. Então, assim, o começo, só para poder lidar com essa informação, foi algo assim, né? Porque tocar ao vivo é algo que é tão forte da personalidade, não só da personalidade, né, da identidade do músico, que, né, que você, se você não faz isso, quem é você, né? O que vai ser, assim. Então, assim, agora que já tá mais assim, né, nesse período eu tenho dedicado muito a dar aulas, porque as aulas são os que estão, né, fazendo esse período um pouco mais tranquilo, e também tenho aproveitado para me dedicar no que eu precisava, assim, então eu sempre quis aprender a cantar. Eu cheguei a fazer umas aulas de canto, mas nunca assim, né, me dediquei como eu queria. Então agora, como, né, tempo não é problema, eu falei, então vou aproveitar esse tempo, vou encontrar uma professora boa de canto, vou fazer minhas aulas, vou estudar todo dia minhas vocalizações, fazer... Então eu tô tentando aproveitar ao máximo esse tempo para melhorar em tudo que eu sabia que eu queria melhorar e que antes eu não tinha tempo, assim, na guitarra também, tudo que antes eu acho que eu nunca explorei o suficiente isso, vou me dedicar, vou estudar mais. E também estou começando aos pouquinhos selecionar as músicas, porque o meu próximo disco vai ser um disco só de blues. Então, e vai ser o disco completo, né? O primeiro disco foi instrumental, foi só um EP, né? Só 4 músicas. Agora o próximo vai ser um disco completo de blues. Então, estou também usando esse tempo para escolher as músicas e ver, né? Assim, como vai ser todo aquele processo, né? De pré-produção, bem dos princípios. E, enfim, tentando aproveitar o máximo possível esse tempo, né? Assim, e também, que eu acho muito importante, ocupar a mente, né? Porque com tudo, né, que está acontecendo, se a gente não ocupar a nossa mente, a gente enlouquece, né? Porque, né, a quantidade de más notícias tem sido, assim, um pouco desproporcional. Então a gente tem, né, que cuidar disso e se motivar e falar, não, vou aproveitar esse tempo, vou melhorar e quando acabar eu vou estar melhor do que nunca, né? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito, não tem nada que a gente pode fazer. E a gente não pode acelerar esse processo. A gente está vivendo algo completamente novo, que a gente não tem a menor ideia como vai ser. Quando isso começou, ninguém imaginava, né? Que até o final de julho a gente ainda estaria dentro de casa, sem sair, usando máscara. Nunca a gente imaginava. Então, acho que o melhor que a gente pode fazer é usar esse tempo bem, melhorar, né, aperfeiçoar o que a gente tem que aperfeiçoar, né, aprender novas, né, coisas que a gente sempre quis aprender e não pôde antes, enfim, sair disso melhor do que antes, né, se possível. Aproveitando essa deixa do blues, ele sempre foi uma música que se originou de um povo sofrido, né? O pessoal que trabalhava ali nas plantações de algodão, pegou bem a depressão de 29, né, o comecinho do blues, e isso nos deu algumas pérolas, né? Então você vê grande parte da produção do blues que nós tocamos ainda hoje remete a esse período e a essas dificuldades. Será que a pandemia vai nos dar um novo período para o blues? Será que nós vamos cantar essa tristeza também? Pois, é um bom ponto. Eu acho que pode ser que sim, né? Eu acho que tudo isso, né, de alguma forma vai ter que transferir, vai ter que sair. Eu acho que sim, vai ter muitas artes em geral inspiradas, né, nessa dor, nesse sofrimento que o mundo inteiro tá passando nesse momento. Então eu acredito que sim, de uma certa forma vai inspirar, sim. O próprio Katrina lá, né, teve na época do Katrina, lá do furacão, foi um furacão, né,
que teve várias músicas. Acho que o Pat Metheny lançou um disco que tinha músicas que falavam disso também, não remetiam a isso. Acho que todo esses, o Anderson estava falando ali do blues, né? Acho que todo esse tipo de não de dor, sofrimento, mas todo evento que abala, acho que de alguma forma emocionalmente assim, o artista consegue, né, em qualquer linguagem expor isso, né? Você pega tipo Picasso, Van Gogh e outros caras assim, eles expunham realidades, né, do que eles viviam, né? Eu acho que é meio que isso daí também, né? O problema é que assim, não tinha que a gente pode expor sem ter que acontecer essas coisas também, né? Assim, né? Infelizmente acontece, né? Mas às vezes acaba sendo um gatilho ali, né? Essa semana a gente gravava um outro episódio de podcast e daí justamente eu estava falando para o Marcelo que você vê grandes produções na arte nos períodos de crise, né? Então, em certo sentido, toda a arte, na sua melhor expressão, é filha da dor, e ao mesmo tempo é o que nos traz a continuidade do sonhar, é o que nos permite continuar sonhando e continuar vivendo, né? Porque às vezes a realidade é muito chocante, muito opressiva, e acho que só o artista consegue olhar para isso e extrair a beleza, né? Então eu acho que nós vamos ter grandes produções aí artísticas pós-pandemia, porque está na mão dos artistas trazer um pouco de consolo. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida, eu acredito mesmo, e eu acho que mais do que nunca, né, se você for ver, agora que está todo mundo em casa, mais que nunca o consumo das artes foi muito alto, assim. Eu acho que teve um dia durante a pandemia, que não sei se é no Brasil também, mas aqui o Spotify não estava funcionando. Aqui aconteceu com a Netflix. Cadê o Spotify? Pois é, nossa, todo mundo surta, porque é o que tá assim, né, amenizando esses dias para todo mundo. E também acho que é o momento de todo mundo começar, né, a conscientizar um pouco da importância da arte. Que todo mundo acha, né, que não, arte, né, não precisa pagar, né, exposição, né, senão te deixa tocar aqui, olha o tanto de gente que vai te ver. Fala, não, né, assim, acho que é também o momento de conscientizar todo mundo, ver, olha o valor que tem a arte, né. Durante esse tempo, a música, né, o cinema, tudo isso é o que ajudou todo mundo a passar por esse momento de uma forma melhor, ou, enfim, descontrair, ou escutar uma música que expressa mais, né, o sentimento que está vivendo. Então, eu acho que isso também é algo, né, que esperamos que passando isso tudo vai mudar também, uma conscientização maior de a importância das artes, porque, sem dúvida, é o que tem sido mais consumido durante esse período e para todos nós, até nós que somos artistas, assim, é algo que tem sido essencial, né, cara? A gente poder assistir uma série, poder distrair, poder escutar a música, enfim, todas as formas de expressões de arte têm sido, assim, essenciais para a nossa sobrevivência nesse período. Sim. E já que a gente está tocando nisso, me fala um pouco como que é a tua vivência como mulher. Eu até mandei uma prévia de pauta para ti, perguntando algumas coisas, né? Então, por exemplo, como é que está sendo essa aceitação, assim, uma mulher branca tocando blues, né? Você sente isso como sendo uma dificuldade? Você, por exemplo, sente que às vezes o pessoal diz, eu vou dar a chance para ele porque é o homem, né? E você vai depois. Você sente isso ou isso é coisa do passado? Eu acho que cada vez menos, assim. Antigamente sim tinha, né? Tinha muito mais preconceito, mas hoje em dia já tem tantas mulheres guitarristas que já, né? Acho que já é algo passado, assim, mais. E claro que às vezes, né, eu percebo mais, assim, uma certa curiosidade, assim, das pessoas falam, não, peraí, como assim? É a menina que tá tocando blues, né? Mas, enfim, eu uso essa curiosidade ao meu favor. Então escuta, né? E julgue do que você escutar, né? Não do que você tá vendo.
né? Deixa a música falar por si mesma, assim. E é isso que, sim, que eu sempre busco fazer, assim. Porque as opiniões, assim, né, opinião negativa ou positiva ao seu respeito não vai mudar absolutamente nada, né, Não afetar absolutamente nada. Então, e a gente vê, né, na entrevista do Scott Henderson, ele cita, né, que ele vê no show, muitas vezes quando tem muito homem, como se fosse uma masterclass, né, que na realidade parece que os caras vão lá só para anotar os riffs, os licks, ver como é que o cara toca, ao invés de só apreciar o show, né. Eu ia perguntar sobre isso daí que o Anderson falou, desse assunto, né, tipo, de você, por você ser mulher, como que é aí fora, né, porque ainda rola um preconceitozinho, né, mas você já explicou tudo, eu acho que já foi bem claro, né. Provavelmente teve toda aquela história, né, a gente tem eu e o Goya temos uma amiga em comum que é baterista, né, que inclusive dá aula aqui que dá aula na escola, na minha escola, tudo, a gente toca junto, é professora de bateria, e a gente nunca pensou assim, ela como, uma mulher baterista, sempre, é Lisier o nome dela. Lisier, ela toca bateria, e é isso aí, amiga nossa. É normal, vamos dizer assim, não podia ter, eu acho que esse pensamento de ser normal, porque deveria ser tudo a mesma coisa, né? Uma pessoa que toca bateria, né? Eu acho, né? Mas você já acho que meio que já colocou isso pra gente, assim, bem claro, assim, provavelmente isso vem diminuindo conforme o passar do tempo, né? Tipo, em todas as áreas da arte, assim, mas que legal, que bom, fico feliz de ouvir isso de você. Melhorado muito, assim. Às vezes, quando eu vou tocar num lugar novo, às vezes o técnico de som, assim, me dá um pouco de atitude, né? Eu pergunto, é complicado. Aí me olha com uma cara, tipo assim, até parece que você sabe que faz alguma diferença. E eu, quietinha, falo, tá passando som, eu já vejo a cara dele, né, assim. Eu falo, não, o que a gente tem que fazer é a música falar por si mesmo, o meu trabalho falar por si mesmo, e daí você me julga, né? Só de me ver, não é justo. Não exatamente. Tem, não faz sentido. E inclusive, assim, vale comentar, eu falei contigo pelo Instagram, e realmente, assim, me surpreendeu o quanto você toca, assim, né, em termos de, não só de qualidade técnica, mas também no feeling do blues, né? Porque o blues, queira ou não, eu acho que é uma coisa que envolve um sentimento, envolve uma expressividade que muitas vezes em outras áreas a técnica tapa um buraco, né? Agora, assim, eu fiquei muito surpreso de ver que você traz, assim, esse feeling pro teu jeito de tocar, né? Mesmo quando você faz alguma coisa ali do Stevie Ray Vaughan, que eu vi algumas coisas tuas no Instagram, eu percebo você, né? A tua identidade, né? Enquanto pessoa no teu jeito de tocar. E acho que isso é muito bacana, assim, é um elogio aberto aqui, já que a gente está gravando, né? Mas eu vejo muito isso, sabe? E eu percebo que isso é essencial na música. Eu acho que a gente tem que ter pessoas que sintam e que de repente passem muito mais esse sentimento do que apenas técnica, né? Que, por exemplo, o shred é muito técnica, né? Técnica. Olha como eu sou bom, né? E às vezes o blues olha como eu sinto. Mas eu vou fazer um adendo aí. No shred, tem os guitarristas que tocam isso aí, acho que você até começou tocando, que eu acho sensacional. Se você diminuir o andamento, você escuta, você fala, é sensacional do mesmo jeito. O Guthrie Govan mesmo, porra, né? O Scott Henderson, Van Halen, Nuno Bittencourt, todos esses caras são fantásticos. Eles dizem alguma coisa, né? Da mesma forma que isso acontece no jazz, por exemplo, o Art Tatum é um pianista mega rápido, né? O Petrucciani, o anãozinho lá também, né? Então acho que não é só... eu tô falando isso porque eu tô bem com esse assunto na língua, porque eu tava vendo um vídeo hoje do Rick Beato,
e ele falou sobre ele fez uma live no YouTube e ele falou sobre o efeito Gilmour. Porque toda vez que alguém fala sobre shred, virtuosismo, alguém fala, mas o David Gilmour, ele é sentimento. Daí ele faz uma discussão sobre isso, né? Então eu acho assim, não dá para ficar relacionando só o lance do tocar com a alma com o sentimento e tirar fora o sentimento que tem em notas rápidas e coisas assim, que é a mesma coisa de falar pro Vivaldi ou pro Chopin que a música deles não tem sentimento, né? Então acho que, só para abrir um parênteses aí, assim, colocar a minha opinião, assim, eu não sou um grande shredder, assim, também. Eu acho legal, gosto, mas eu nunca parei para estudar isso, né, assim. Mas sempre foi uma música que me agradou bastante. Eu gosto muito dos anos 80, o Anderson sabe, mas eu gosto de um lado dos anos 80, assim, meio The Police, gosto do Van Halen, obviamente, desses caras assim, mas eu gosto da música mais comercial e mais pop, assim, dos anos 80, essas coisas. Mas só para falar, assim, porque a gente acaba meio que minimizando, falando que o virtuosismo, né, muitas notas acabam não sendo musicais, e são, né, então tem muita gente que toca rápido pra caramba e soa muito musical, né, assim. Claro. Enfim. Como tudo na vida, assim, na música eu acho que o importante é o equilíbrio, né, quando você tá escutando uma música, você não quer escutar só... Isso pra mim não é música, isso pra mim é exercício, escutar só isso. Então, claro que é muito massa escutar algo de velocidade e tudo mais, mas você também quer algo, assim, que tenha, né, que tenha uma melodia, que tenha algo, né, mais expressivo, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai no blues, porque pra mim é o estilo de música mais expressivo que existe, que às vezes, assim, uma nota só fala tanto, mas tanto, sabe? Então, assim, eu acho que... e é isso que eu tento traduzir nas minhas músicas também, de colocar que... Né, eu não escondo a minha parte, porque isso é de onde que eu vim, é onde que eu aprendi a tocar, né, com shred, com velocidade, mas eu amo a expressão, eu amo melodia, sabe? Eu amo músicos, né, como, né, o B.B. King, Albert King, eles podem ficar numa nota, o solo todinho, e eles vão falar mais do que, né, muita gente que tocou todas as notas da guitarra inteira. Sim, o Thrill Is Gone, né, 4 notas, né? Olha o estrago que o B.B. King fez, né? E hoje eu vi um vídeo do Paul Davis, que ele também é um guitarrista, e ele comenta no vídeo como o Jimi Hendrix inventou o seu próprio tempo. E daí ele mostra justamente assim, fazendo análise com metrônomo, como que o Jimi Hendrix mudava o andamento enquanto ele tocava. E aí é uma discussão que também o Rick Beato fez, dessa coisa de hoje você fazer a música toda na base no metrônomo, quando vai gravar em estúdio, para poder encaixar. E os músicos tocando separados, né? E antigamente tinha muito mais o feeling da banda estar tocando ao vivo no estúdio e uns se ouvindo e acompanhando o outro, né? Então uma coisa muito mais fluida do que só uma coisa meramente técnica, né? Eu vi um vídeo dele falando do John Bonham, batera do LED, para falar que ele gravava muita coisa sem o clique, né? Gravava ele tocando, assim, muito legal, né, também. A gente tinha eram muito mais orgânicas, né? Se ouvia, até mesmo a afinação não era tão precisa, né? Porque não tinha, não era tudo digital como a gente tem agora, era algo mais apurado. E às vezes é isso que dá assim, uma vibe bacana em alguns discos e algumas músicas, aquela afinação quase lá, vibe, né? E hoje, às vezes, é tudo tão perfeitinho que a gente não tem isso mais. Sim. Ô Marcela, não sei como é que tá teu tempo aí, mas acho que dá pra gente ir encaminhando pra uma reta final, né, agora aí também. Você podia, assim, pra falar pra gente, assim, hoje, o que você recomenda, o que você tem escutado nessa onda que você curte? Você que tá aí no meio da cena, aí naquele caldeirãozinho aí, que tem de legal rolando, você falou, escuta essa pessoa, escuta tal, que é massa, até pra gente colocar pros nossos ouvintes aí que curtem música e pra gente também conhecer. Às vezes tem algum artista que você conhece daí, que tem trampo, que tem trabalho, e você, escuta esse cara aí, ou essa pessoa aí que é muito boa.
Bom, daqui eu recomendo muito o Osnoy, que eu falei dele mais cedo. Legal. Ele é um guitarrista muito massa, é um pouco na vibe assim de fusion e também blues, mas assim, tem muito estilo dele mesmo, sabe? É muito, muito bacana, assim. Então eu acho Como que é? Osnoy? O-Z-O-Y. Uhum. Ah, tá. Eu vou jogar no Spotify. Legal. Ele eu recomendo muito. Tenho escutado muito também Matt Scofield, que é um guitarrista britânico de blues também, excelente. E, bom, eu gosto muito de muitos antigos também, né? Tenho escutado demais Howlin' Wolf, porque eu adoro as músicas dele, acho assim, super genial. Meu herói, Howlin' Wolf, e o guitarrista dele, o Rupert Sundlin. Nossa, meus heróis. Ups, cortou um pouquinho. Não, comentei que Howlin' Wolf e o guitarrista dele, o Rupert Sundlin, são meus heróis, assim. Nossa, eles influenciaram gerações de músicos, né? Fabuloso o Howlin' Wolf. Nossa, que saudade dele. Marcela, esse aqui. Esse. Ah, legal. Beleza, valeu. Vou salvar aqui. Old Town Blues. Demais a música dele. Que escutado muito. Sean Costello também, não sei se vocês já escutaram. Não é tão popular, mas assim, as músicas são incríveis, assim, é um blues muito massa também. E, bom, né, e os clássicos, né, que eu tô sempre escutando, né, Stevie Ray, B.B. King, Albert King, Clapton, sou muito fã de Clapton, o Scott, que a gente já falou dele mais cedo, né, mas enfim, pra mim, tô sempre escutando as músicas dele. Quem mais? Jeff Beck, que, né, clássico também. Enfim, são muitos artistas aqui que eu amo, que eu tenho escutado bastante, mas legal. Acho que eu tô sempre gravitando, assim, de certa forma, pra eles. Fala um pouquinho do teu setup. O que você hoje tem utilizado de equipamento? Eu já vi no teu Instagram que você adora guitarras Golden Top, né? Mas eu tô vendo uma vermelhinha ali que você também fez um post especial sobre ela. Fala um pouquinho do teu equipamento. Então, eu tenho uma leve obsessão com guitarras Gold Top. Teve um período que eu só tinha guitarras douradas. Mas aí chegou essa... Tá até aqui atrás de mim. Né? Chegou essa guitarra da Exotic, que é uma Strato que hoje em dia é minha guitarrista, assim, é minha guitarra xodó. É a que eu uso, assim, praticamente o tempo todo. E eu amo essa guitarra porque, né, a Exotic é uma marca daqui de Los Angeles, que eles fazem, né, pedais e também instrumentos, assim, muito de excelente qualidade. E eu conversei com eles e eles fizeram pra mim a guitarra com tudo que eu queria, assim, foi toda customizada, assim. Eu escolhi as madeiras, eu escolhi, né, o tipo de braço, escolhi os captadores, escolhi, né, o acabamento, se eu queria ela, né, super destroyed ou não tanto. O BB preamp deles é ótimo também. Eu uso também o compressor e o wah deles. Então, assim, excelente qualidade. Então eu encomendei com eles essa guitarra e quando chegou eu fiquei apaixonada, assim. E eu amo também, eu tenho uma Les Paul, ela tem o braço dos anos 60. E também amo ela, mas a que eu toco o tempo todo é essa Strato, assim, é a guitarra que eu consigo me expressar melhor, assim, de uma certa forma. Também amo muito a PRS, que também tá aqui atrás, que também usei bastante, principalmente quando eu tava tocando só, né, essa vibe mais de rock, fusion, é a guitarra que eu usava o tempo todo. Mas a que eu toco hoje o tempo todo é a Exotic mesmo. E você usa muitos pedais ou você é a vibe mais amplificador e guitarra, né? Eu gosto muito de pedais, assim, mas não só de usar, assim, vários há muito tempo. Meu som não é super processado, assim. O que eu uso praticamente o tempo todo é o Bonsai da JHS, que ele é
é tipo uma combinação de todos os Tube Screamings em um pedal só, o que eu acho muito massa, né? Você pode escolher, você quer TS9, TS8, enfim, todas as variações. Então, praticamente o que eu uso o tempo todo é só ele e o reverb do amp mesmo. Pra mim, esse é o meu, assim, né? Som que praticamente eu uso o tempo todo. Se eu quero uma distorção um pouquinho mais pesada, eu uso a assinatura do Andy Timmons, que também é da JHS, que me dá um pouco mais. E praticamente é o que eu uso o tempo todo. Gosto muito de fuzz também. Tem um que é da BG Harding, que chama Zonk, que também é muito massa. Mas quais amplos eu uso hoje em dia? Eu tô usando o Marshall, o DSL 40. Né? Aqui em Nova York, né, a gente não é fácil andar, né, ter carro aqui não é algo fácil, né, porque não tem onde estacionar, enfim, a vida aqui não é tão de carro. E, enfim, então não é tão fácil carregar algo pesado. Então o que eu estou usando é esse, o Marshall DSL 40. Para mim, ele mais do que o suficiente, ainda mais assim, né, pro tamanho dos lugares aqui. E a maioria dos lugares que a gente toca aqui, eles têm o amplificador deles da casa mesmo. E geralmente são amplificadores bons, graças a Deus. Não é aqueles assim, não precisa trazer não, a gente tem. E é aquele, né, amplificador destruído, não. Aqui tem. Então, isso ajuda bastante também. Mas o que eu uso em casa é esse Marshall e eu gosto muito do som dele, assim, né. Tem um limpo muito massa, tem o canal do drive também, que às vezes eu uso só direto no ampli e já tiro aquele som que já fico feliz com ele. E, enfim, é esse que eu tenho usado. E fala um pouquinho pra gente, pros ouvintes, para onde você pretende ir agora, né? Quais são as tuas aspirações enquanto artista? Bom, então, agora, né, a minha aspiração é nele. Cortou. Vamos ver se, cortou. né? Ok, voltou? Agora sim? Ok. Então, agora eu tô concentrando as energias para começar a trabalhar nesse CD aqui, né? Dependendo de como as coisas caminharem, vai ser mais pro final desse ano ou começo do ano que vem. E vai traduzir o que eu tenho trabalhado mais, que desses 2 anos pra cá, tudo que eu toco tem direcionado mais em direção ao blues. E no começo desse ano eu comecei a tocar, que eu sempre toquei com a minha banda, que era mais, né, de rock fusion, que era instrumental. E no começo desse ano eu comecei a experimentar mais com uma banda de blues, né, com uma cantora, enfim, para ir mais nessa direção. E, então é isso que eu tenho planejado mesmo, de fazer essa mudança, assim, né. Ainda curto muito, ainda vou tocar, né, com o projeto instrumental, mas agora minha energia vai ser mais para esse do blues, né. Então a ideia é trabalhar nesse CD, lançar esse CD e, enfim, divulgar, fazer os shows, tudo mais focado nessa direção mesmo. E uma pergunta bem a queima-roupa: qual é a pergunta que a gente não fez, que você gostaria que a gente tivesse feito, e como você ia responder essa pergunta? Poxa, eu acho que não tem nenhuma. Eu sou bem aberta, assim, pra né, qualquer tipo de pergunta, e acho que as perguntas foram interessantes, assim, foram, né, focadas né, no que geralmente me perguntam. Acho que não tem uma, assim, não, que não tenha sido. Legal. Bom, Marcela, a gente só tem a agradecer aí o bate-papo aí. Não sei se o Anderson quer falar alguma coisa a mais. Se tem alguma coisa para falar, deixa teu contato pro pessoal. Quer deixar um recadinho pra galera aí? Pode, né, entrar em contato comigo pelas redes sociais, pode me encontrar em qualquer lugar como Marcela Campos G, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo Marcela Campos G, ou visitar o site, que é marcelacampos.com, né, ou e-mail, né, se alguém quiser entrar em contato para aulas ou, enfim, para eventos, marcelacamposmusic@gmail.com. Legal. Quer falar mais um recado aí, Goya? Então, eu queria comentar, assim, que realmente pra gente é um prazer ter você aqui no programa, né? Como eu já disse antes, eu me surpreendi, assim, com a artista que você é,
E acho que é essencial a gente dar essa... prestigiar, né? Até porque uma coisa que a gente sempre comenta entre nós assim, é que o Brasil tem muitos músicos bons, né? E às vezes o pessoal fica muito sempre nos mesmos, né? Então nada contra os grandes nomes aí, a gente tem aí o Faísca, tem o menino que está lá no Metallica, como que é o nome dele? O Kiko. O Kiko? O Kiko, exatamente, o Kiko Loureiro, né? Nós temos assim, mas eu acho que acaba... acho que o pessoal acaba focando demais neles, e nós temos uma leva de artistas aí que estão aparecendo, você é um deles, e que representam muito bem o Brasil, não só aqui como fora, né? E de repente o mainstream acaba deixando um pouco de lado. Então para a gente é uma honra ter esse contato. A tua disponibilidade foi maravilhosa, foi super acessível, né? Então realmente eu só tenho a agradecer e dizer que foi um momento muito bom, assim, esse tempinho que a gente passou juntos aí, né? E espero que a gente contribua de alguma forma a divulgar o teu trabalho, né? E também espero que as pessoas procurem você para aulas aí, acho que é uma coisa muito legal, né? Vamos conhecer, né? Vamos colocar a Marcela Campos aí na janela, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, é muito gratificante, assim, saber isso, sabe? Saber que você está conseguindo se expressar, conseguindo se mostrar fora do Brasil e mantendo a tua brasilidade, né? Também ao mesmo tempo, né? Eu vejo que você fala com muito carinho aí BH e os artistas que você vai encontrando pelo caminho. É muito bacana isso, sabe? Foi realmente um prazer ter esse momento aí contigo. Verdade, para mim também foi bem legal. Eu não te conhecia, como eu falei no começo, né? Eu conheci através do Goya, né? Não tive tempo ainda de escutar o teu trabalho, né? Deixei salvo lá para ouvir com paciência. Eu gosto de ouvir disco, tipo assim, o disco num todo, não só uma música aleatória, assim, sabe? Então eu gosto de ter um tempinho para isso. Chega de playlists. E para mim é tipo um livro, sabe? Assim. Mas legal, vou ouvir essas indicações que você deu aí também, bacana. E ficamos em contato também, tipo, a gente tem você nas redes sociais aí, uma hora que você quiser bater um papo, falar, pô, tô lançando meu disco, vamos gravar um programa aí de novo, vamos ficar em contato aí, porque pra gente é um prazer ter gente pra conversar sobre música, sobre arte, sobre vivência, assim, que só tem a somar, né? Eu acho que é o mais importante, assim, e a gente que como toca também, como é músico também, acho que pra gente é legal essa experiência, essa troca, né? Eu vejo como sempre uma troca, assim, sabe? Foi um prazer aí. Você é muito simpática. Agradeço muito. Eu amo conversar sobre guitarra, sobre música, e, né, isso é nerd de equipamento, adoro conversar tudo. E foi um prazer conhecer vocês e bater um papo sobre isso. Pô, e poder falar em português. Sim, né? Quando o Goya falou assim, tem uma mina lá de Nova York e tal, daí eu, nossa, mas vai ser em inglês, cara? Daí ele falou, não, ela é brasileira. E deu, bom, meu inglês não é tão bom assim. E pra mim é gostoso, de verdade, de coração, poder conversar em português, assim, né? São coisas pequenas, mas que, né, que a gente sente falta, né? Porque a maioria, né, do pessoal que eu conheço é daqui, ou, né, minha namorada é do México, então acaba saindo, né, espanhol, inglês, enfim, acaba que o português fica, né? Então, sempre ter a oportunidade de poder conversar em português, ainda mais de guitarra, pra mim é ótimo. Que legal. Vamos conversar mais. Gente, obrigado. Então, a gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui hoje, né? Valeu a presença de todo mundo. O Ryan não pôde estar aqui, né? Ele teve um imprevisto de última hora, que é o outro guitarrista, né? O outro músico que está sempre com a gente aqui. Mas fica aquele abraço para ele. No outro programa ele também não pôde estar, então ele é cheio dos compromissos. Mas muito obrigado de novo, Marcelo, pela disponibilidade aí e o bate-papo.
Goya, valeu, sempre, tamo junto, sempre. Estamos em casa, mas estamos juntos. E é isso aí, gente, um abraço, fiquem bem. Isso aí.